Bom, boa tarde, turma de Geometria na Educação Básica. Estamos aqui na aula do dia 4 de agosto de 2021. Hoje nós temos um convidado, o professor Diogo Faria, do Centro Pedagógico da UFMG. Ele vai falar para a gente sobre a experiência dele com o ensino de geometria durante a pandemia. Para quem não conhece o Diogo, ele é professor do Centro Pedagógico, mas ele fez mestrado e doutorado na Faculdade de Educação, na linha Educação Matemática. É licenciado em matemática, professor já há um bom tempo. E eu sempre escuto falar coisas muito legais das aulas dele de geometria, então eu achei que seria interessante para a gente ouvir a experiência do professor Diogo aqui na nossa disciplina, que é dedicada exatamente ao ensino e aprendizagem de geometria na educação básica. Então, agradeço muito, Diogo, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje, conversando. E como a gente já fez uma prévia aí, essa turma é uma turma muito bacana, muito boa. A gente vai fazer um monte de perguntas difíceis para você. Brincadeira, né? A que a gente quer mais é compartilhar experiências aí. E a gente já vem discutindo questões teóricas e práticas sobre o ensino de geometria na educação básica desde do início do semestre, né? Que eu já esqueci que dia que foi. E aí as discussões estão bastante interessantes, né? E eu acho que a sua apresentação aí, esse bate-papo, né, com você vai ser muito frutífero, muito rico aqui para a gente. Obrigada, Diogo, a palavra está com você. Tá joia, gente. Eu compartilhei a tela aqui, vocês estão vendo? Sim. Tá. Sim, agora sim. Então vamos lá, né? Bom, a Jussara já me apresentou, eu trabalho no Centro Pedagógico, que é o Colégio de Aplicação da UFMG. Obviamente que o que eu vou trazer aqui são experiências que aconteceram de diversas perspectivas, né? Tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto ao longo, né, desses anos de trabalho. O ano que vem eu completo 20 anos de profissão, né, como professor, e eu gosto de falar isso porque muita gente pode dizer: ah, mas o Centro Pedagógico é um colégio na UFMG, então você tem algumas facilidades e algumas particularidades. De fato a gente tem sim, né? Nós somos de educação exclusiva, a gente trabalha com pesquisa, então a gente está em constante, assim, trabalho o tempo inteiro, né? E eu acho importante falar disso, mas ao mesmo tempo eu vou trazer aqui experiências de situações que ocorreram lá em 2001, 2002, na verdade 2002, lá no sul de Minas ainda, que até hoje elas continuam no meu trabalho, né? Eu resolvi, na verdade, a gente teve férias no Centro Pedagógico nesses últimos 15 dias, e eu passei esses últimos 15 dias pensando muito em como que eu conversaria com vocês, né? Se era numa perspectiva mais teórica, numa perspectiva mais prática, e aí eu montei uma coisa pequena, deu 150 slides só, mas depois eu vou passar para a Jussara para que vocês possam ter esse material também. Eu resolvi trazer aqui um leque de experiências e de possibilidades de atividades que foram desenvolvidas antes da pandemia e de atividades que foram desenvolvidas na pandemia. Eu falo bastante, então assim que vocês quiserem, vocês podem me interromper, não tem problema não. E eu queria muito a participação de vocês para a gente poder tirar o máximo possível dessa conversa, dessa história aqui, tá bom? Eu queria começar com uma pergunta, mas é uma pergunta mais para a gente pensar, né? O que é a geometria e qual o seu papel na aprendizagem da matemática? Essa conexão entre geometria e esse papel
na aprendizagem da matemática, eu acredito que vocês já vêm discutindo com a Jussara um bom tempo, né? Acredito que vocês já tenham trabalhado algumas questões, né? Por exemplo, que até a década de 1970, 1980, o papel da geometria ele foi colocado, né, muito em função da generalização ocorrida pela matemática moderna, mas para um lugar mais secundário no ensino, né? Então, numa abordagem mais formal da matemática, a geometria tornou-se um parente pobre da álgebra linear. As atividades envolvendo construções geométricas, elas foram consideradas matérias de outras disciplinas, como artes. A importância prática da geometria reduziu-se ao teorema de Pitágoras e a umas quantas fórmulas para o cálculo de áreas e volumes. Nessa abordagem, a intuição e a visualização desempenharam um papel menor no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Acredito que vocês já tenham discutido isso, né? A Nakarato também fala disso, mas eu quis trazer isso aqui para esse contraponto de que geometria que eu estou falando, sabe? De que geometria que eu venho buscar, né? Eu fiquei com muita dificuldade de tentar assim colocar um autor específico, uma tendência específica em educação matemática para fazer esse trabalho com geometria, uma vez que pelo menos eu acredito que a nossa prática ela é atravessada mesmo por muitos autores, muitas tendências, muitas perspectivas, e eu acho muito importante a gente conhecer todas elas para saber o exato momento que a gente pode usar. E tem esse texto esse artigo do Abrantes que eu acho muito legal, que ele traz essa conversa com essa mudança que ocorreu após esse momento da década de 70 e 80, que traz a seguinte ideia, que a geometria, a partir de então, ela passa a ser essencialmente compreender o espaço que a criança ou né, o adolescente ele deve aprender a conhecer, explorar, conquistar, de modo a poder aí viver, respirar e mover-se melhor. Eu, eu, eu acho isso tão bacana, sabe? Da gente, enquanto professor de matemática, poder compreender a essência que a geometria pode ter, sabe? Uma essência para além de postulados, regras, uma essência que pode ajudar a gente a viver, a respirar e a mover-se melhor, né? Nessa perspectiva, a geometria torna-se um campo privilegiado de matematização da realidade e de realização de descobertas. Então, por um lado, as descobertas geométricas sendo feitas também com os próprios olhos e mãos são mais convincentes e surpreendentes. E, por outro lado, salientando a necessidade de explicação lógica das suas conclusões, a geometria pode fazer sentir aos alunos a força do espírito humano, ou seja, do seu próprio espírito. Eu sei que está bem filosófico, mas isso me ajudou a compor o que é geometria para mim e qual que é o papel da geometria na aprendizagem da matemática. Por isso, eu não vou apresentar mais nenhum slide teórico, mas durante a nossa conversa aqui, eu vou mostrar como que algumas teorias acabam atravessando mesmo esse fazer prático, esse fazer do dia a dia, tá bom? Tem alguém aí, né? Eu não vejo ninguém, espero que sim. Estamos aqui, Diogo. Então, gente, aí o exercício foi muito forte, assim, porque eu comecei a pensar muito assim, peraí, como é que era a geometria antes da pandemia? A geometria, né, que eu trabalho, meus colegas também, lá no núcleo de matemática, e a geometria depois da pandemia.
E aí eu fui elencando algumas coisas, obviamente não deu para elencar tudo, mas eu quis elencar aquilo que de mais essencial ou de mais forte acontece com a gente. A primeira coisa é a exploração do campus. O campus é muito interessante para a gente fazer essa exploração com os meninos da geometria que existe no campus. Então, a gente gosta muito de sair, a gente dá um passeio ali pela Faia, às vezes chega até a praça de serviços, e aí, assim, é um passeio direcionado, né, uma exploração direcionada, onde a gente vai buscar alguns elementos, né? Depois, a gente tem a exploração de materiais em grupos na sala de aula, uma coisa que, na minha sala de aula, os alunos sempre estão sentados em grupos, cada grupo tem um coordenador, então tem toda uma lógica visando exatamente esse diálogo, né? Uma vez eu li em Vygotsky que não há aprendizagem sem o outro. E que eu preciso da linguagem para poder articular essas conexões que a gente vai construindo no cérebro. Então, eu falei, diante disso, eu preciso que esses meninos conversem, eu preciso que esses meninos troquem experiências, né? Eu preciso que eles falem. E aí eu acho que o grupo é fundamental para isso. E a gente tem essa questão da exploração de materiais na sala de aula. Materiais que a gente tem no núcleo, né? Esses clássicos sólidos geométricos, e também materiais que a gente vai recolhendo. Assim, matemática é meio. Vocês vão passar por isso. Você vai em algum lugar, de repente você vê uma caixa no formato octogonal e você fala, gente, isso aqui serve para alguma coisa. E aí a gente começa a acumular um monte de coisa, e aí algumas a gente leva lá para o núcleo, outras a gente pede para os meninos trazerem, e quando a gente se apaixona por alguma caixa, a gente fala, pelo amor de Deus, né, me dá essa caixa aí, e aí a gente usa esses materiais, né? O CP tem um laboratório de matemática, de informática, não é muito bom, mas tem alguns computadores e dá para fazer um trabalho legal. A gente tem também os UCAs, que são aqueles mini computadores de 5, 3 polegadas, que, assim, a cada dia que a gente usa, um deixa de existir, mas que tem o GeoGebra gravado, então que dava para fazer um trabalho interessante. E no laboratório, eu gostava muito de trabalhar com o logo num primeiro momento e depois articular com o GeoGebra. Antes da pandemia, eu tinha mais tempo para acompanhar a aprendizagem de cada estudante. E aí eu conseguia, ao longo do tempo, né, sentando nos grupos, ouvindo as dúvidas, os comentários, entender o que era aquele desenvolvimento real que o indivíduo, o estudante tem e as potencialidades daquilo. E aí eu conseguia ampliar aquilo, né? Trabalhar dentro daquela área onde a gente consegue fazer isso. Não é fácil você encontrar, né, essa zona de desenvolvimento proximal que Vygotsky fala em cada estudante. Não dá para você chegar para ele e falar assim, hoje eu vou entrar nas suas EDP. Isso é um encontro que parte de um diagnóstico para compreender em que lugar que eles estão, em que lugar que cada um compreende a geometria, e a partir daí a gente lançar elementos para ir ampliando esse conhecimento. Outra coisa que antes da pandemia era mais fácil eram os feedbacks. Eles eram mais instantâneos. Você está ali, você lança uma pergunta ou você dá uma atividade, então, assim, ele é mais imediato. E com isso a gente consegue mudar algumas rotas, né, no planejamento das aulas e fazer algumas questões, né? E também era possível aulas mais investigativas, porque estando na sala de aula, você consegue problematizar muito mais, você consegue questionar muito mais. E o que acontece na pandemia? Na pandemia, eu perdi tudo isso. E não só eu, né? O que me tranquiliza é que o planeta perdeu. Então, tem professores em todo lugar do planeta que está tendo que realinhar tudo isso. Então, a exploração do campus ela passou
a poder existir ainda, mas aí eu tenho que pedir uma exploração mais local, uma exploração da casa, do lugar onde ele está, né, do acesso, porque tem gente que está na roça, tem gente, né, de todo lado. Esse ano eu estou com o 7º ano, né, no CP, e o ano passado eu estava com o 9º ano. O 9º ano encerrou agora em março, em final de fevereiro, início de março. A exploração de materiais, ela passa a ser com os materiais que ele tem em casa e não mais com grupos, com os colegas, por mais que a gente tente fazer isso no Moodle, fica muito difícil. O CP se organizou também na plataforma Moodle. A gente tentou criar uma estrutura mais com um caráter mais visual para os meninos, mas cada professor acaba se organizando de uma forma, né? E aí os meninos também têm essa interação pelo Moodle, que eu já falo para vocês, eu não preciso mentir, é quase nula, é quase zero, não tem o que fazer para esses meninos se envolverem, é muito difícil. As atividades no laboratório, elas passam a acontecer mais no celular, envolvendo aplicativos e poucos programas, uma vez que nem todo mundo tem computador, e até mesmo o celular é muito difícil. Então, no início, você tem até vontade de fazer um monte de coisa, mas depois você vê a dificuldade, então você acaba apenas indicando um aplicativo, indicando um site. Tá bem difícil de fazer esse trabalho mais direto. Estou com muita dificuldade no acompanhamento da aprendizagem de cada estudante. É muito difícil porque tem estudante que manda tudo e você sabe, peraí, principalmente os do 9º ano, né, que a gente acompanhou no CP, geralmente a gente pega aí no 7º e acompanha até no 9º. Então eu sabia mais ou menos como pensava cada estudante. E aí, de repente, vinha as coisas prontas ou coisas de internet, então é um desafio muito grande. Com isso, os feedbacks são mais lentos. Você pergunta, tem alguém aí? Aí 10 minutos depois alguém fala, eu. Né? E lidar com isso é muito difícil. A gente tem que lidar com uma esquizofrenia, de que parece que a gente está falando sozinho, né? No 7º ano agora, eu tenho uma aluna que é surda, então eu preciso de um intérprete de Libras. E aí, o que acontece? Se todo mundo abre a câmera, a gente usa o BBB, que é o Big Blue Button do Moodle. Se todo mundo abre a câmera, o intérprete some. Então, a gente tem meio que um combinado, ninguém abre a câmera, para que só o intérprete fique lá, para que a estudante consiga ter acesso a isso, né? a tudo que está acontecendo ali. E com isso você ainda mais se distancia dos estudantes, né? Assim, no sentido de que eu não os vejo. E aí fica mais difícil, né? E a aula na internet, né, nesse modelo, ela passa a ser menos investigativa e mais programada. Você meio que passa a pensar em vários passos, em vários momentos. Pelo menos é isso que eu encontrei dentro desse processo todo, tá bom? Vocês têm alguma questão em relação a isso? Posso continuar? Você está usando aplicativo do próprio Moodle lá do CP? Como? Desculpa, eu não te ouvi. Você está usando para as aulas síncronas o próprio aplicativo do CP? Como assim o próprio aplicativo do CP? É porque, não sei, em outros aplicativos normalmente dá para você fixar uma pessoa só para ficar aparecendo na sua tela. Aí por isso que eu perguntei. Na verdade, o Big Blue Button, ele é um aplicativo, não sei nem o termo que eu posso dizer, mas ele tem a mesma funcionalidade, mas a gente não consegue fixar ele. E aí, o que acontecia é que essa aluna também tem muita dificuldade com essas questões tecnológicas, e aí a gente, aos poucos, foi chegando à conclusão que o ideal, nesse caso,
era o intérprete, que é o Juliano, ficar preso ali, até mesmo porque eu gravo as aulas, e aí para que ela possa assistir depois. Mas é uma coisa que a gente está analisando, né? E o BBB ele é dentro da própria plataforma, o que facilita algumas coisas para a gente. Entendi. Diogo, você falou que teve dificuldade. A questão das aulas investigativas, você chegou a tentar propor alguma coisa para os estudantes ou você já foi direto para as aulas mais programadas? Então, Jussara, desde o início, quando eu comecei a dar aula, lá em 2002, eu nunca consegui dar uma aula sem ser uma aula questionadora, uma aula, sabe, antes mesmo de aprofundar ainda no que seria uma aula investigativa, era uma coisa minha. Então, eu gostava muito de fazer os meninos questionarem, de fazer os meninos duvidarem, e no primeiro momento que eu estive com eles na plataforma, eu tentei agir da mesma forma, de tentar, sabe, instigar, cavucar. E, assim, parecia que eu estava conversando com um precipício. Ah, de fato, você acaba tendo 2 ou 3 alunos que participam, geralmente são os mesmos, e aí você perde um pouco aquela habilidade que você tem na sala de aula, que você fala, não, peraí, deixa eu ouvir o fulano aqui, deixa eu ouvir o ciclano, porque alguns tá sem microfone, ou outros simplesmente só o nome que está ali na sala. Então, aquilo acabou quebrando a dinâmica, e tem um outro problema, que a aula ficou menor. E aí, com a aula menor, a coisa passa assim, você respira e de repente a aula acabou. E aí isso acabou colocando as situações mais programadas. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque não é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer, mas a gente já tentou conversar com esses meninos, fez reunião com os pais, de pedir a participação, nem nos fóruns, para dúvidas, os meninos colocam. Quando eles têm dúvidas, eles geralmente procuram os balõezinhos que tem lá no Moodle individuais. Parece que eles têm medo de se expor, e isso aconteceu tanto no 9º ano quanto no 7º. A diferença do 9º ano é que eu já conhecia a maioria desses alunos, então o desenvolvimento foi muito mais fácil. Agora, no 7º, eu vou falar que eu estou apanhando bastante, porque eu ainda estou aprendendo como é que é cada aluno. E aí, tirando 3 ou 4 que todos os dias falam o tempo inteiro, os demais não falam. E aí, quando você tenta articular, fazer uma pergunta mais questionadora, o silêncio é uma coisa que ainda nos atravessa ali naquele processo. Mas não vamos desistir, vamos tentar, né? Bom, aí eu queria um pouco agora falar das atividades. Então, quais as atividades que a gente trabalha? Eu falo a gente porque nós do núcleo a gente troca muito material, a gente conversa muito, então a gente tem muito esse processo. Atividades que a gente utiliza antes da pandemia e como que a gente conseguiu ou não conseguiu fazer algumas adaptações para essas atividades, tá bom? Depois eu vou deixar essas atividades, esse material com a Jussara, para que vocês possam olhar e depois, se tiver alguma dúvida sobre elas, eu acho super interessante e a gente pode conversar sobre isso. Bom, tem uma atividade que a gente chama de esculturas, que a gente trabalha um pouco de projeções, que a gente começa a relacionar as formas tridimensionais e bidimensionais. Essa atividade, para mim, ela é muito rica. Então, assim, os grupos, eles trazem vários objetos e aí eles montam uma escultura. A partir do momento que eles montam essa escultura,
aí vai começar o processo das projeções, né? Então, a gente vai tentar, é como se a gente jogasse uma luz nessa escultura, e aí a sombra que ela vai projetar no papel, a gente vai tentar desenhar essa sombra. Só que a gente vai tentar projetar essa sombra de diversos lados, né? Então, no fundo, na frente, como é que ficaria cada um? Geralmente é um trabalho feito em grupo e é um trabalho assim muito, muito interessante, porque o grupo então monta as projeções, aí ele cria, né, todas as versões, frente, a superior, a lateral direita, a lateral esquerda. Depois o grupo embaralha a sua escultura, e aí um outro grupo vai receber as projeções e ele vai tentar reconstruir a escultura. É um trabalho que leva muito tempo, que você precisa estar ali com eles. A gente tem vários sacos que a gente guarda esses materiais. Olha, é de uma riqueza muito grande, porque a gente tira foto do primeiro grupo e depois a gente tira foto do grupo que tentou reconstruir aquela escultura a partir das projeções, dos desenhos bidimensionais que estão no modelo que cada grupo tentou fazer. Então, é um trabalho que é muito bacana. Eu tentei achar outras fotos, acabou que eu encontrei algumas de um curso que eu dei, mas eu sei que tem outras com a Juliana, que eu havia enviado para ela, mas aqui eu acho que já dá para vocês verem um pouquinho assim de como que essa atividade ela pode trazer muitos elementos para a gente discutir com os meninos, porque aí depois a gente pode pegar só os desenhos bidimensionais e discutir, fazer um estudo, e a partir daí levar todos os conteúdos que a gente precisa trabalhar. Essa atividade a gente tentou fazer com os meninos, mas a gente encontrou algumas dificuldades agora na pandemia, uma vez que eu não consigo fazer com que o material de um colega seja passado para outro colega. Então, alguns alunos acabaram construindo, e aí a gente fazia uma discussão mais geral, a gente tentava observar algumas relações nessas projeções que foram construídas, e aí também de 50 alunos a gente conseguiu que 25 apenas fizessem as atividades. Alguns diziam que tinham um pouco material em casa, e aí a gente foi discutindo, enfim. Não foi uma atividade que ela conseguiu funcionar do jeito que a gente gostaria, mas deu para tirar alguns elementos, ok? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, gente, vocês fiquem à vontade aí. Você comentou sobre o tempo, né? Você falou que essa atividade das esculturas demanda um grande tempo. Sim. Eu acho que é uma questão sempre presente, né, para a gente, quando a gente propõe alguma atividade diferente, é essa questão do tempo versus um conteúdo a ser cumprido, uma programação a ser cumprida, né? Aí não sei se você pensou em falar isso depois, mas se você puder conversar sobre isso com a gente, depois como que você concilia a questão do tempo com a programação para cada ano escolar, levando em conta essas atividades diferenciadas que você propõe para a turma. Eu acho que aí tem um pouco do diferencial do CP, uma vez que a gente pode ter essa organização mais flexível dos conteúdos e da organização das aulas. Como esses meninos vão estar comigo geralmente do 7º até o 9º, fica mais fácil você remanejar algumas coisas. Você trabalhar de uma forma igual essa atividade, você precisa aí de um dia para que o grupo monte a escultura e tente fazer a projeção. Depois você leva esse material e no outro dia você traz para o outro grupo recriar.
depois você precisa de mais um dia para poder fazer a discussão, e a partir daí você começa a fazer a conexão com os conteúdos, com as habilidades que de fato assim são mais cobradas, vamos dizer, né? Então, no CP a gente tem essa liberdade. Então, eu não tenho uma data de uma prova que eu tenho que correr para dar um conteúdo para poder cumprir. E eu acho importante saber disso. Eu já trabalhei em lugares onde eu não tinha tempo nem de respirar. Então, eu não conseguia fazer uma atividade mais trabalhosa como essa, porque eu tinha todo um cronograma a ser cumprido. Obviamente que, mesmo nessa correria, a gente tenta colocar algumas questões mais problematizadoras, algumas atividades mais investigativas, mas eu confesso que foi nas escolas públicas que eu consegui uma liberdade maior nesse fazer mais preocupado com essa construção do conhecimento mais reflexivo e mais trabalhoso, porque isso exige um tempo, né? E nas escolas particulares eu era mais cerceado, não vou mentir para vocês. Não, eu costumo dizer que assim, a aprendizagem que acaba sendo desenvolvida com esse tipo de atividade é tão mais sólida, mais profunda para os estudantes que o cronograma cumprido acaba acontecendo, né? Porque essa atividade, embora gaste mais tempo, ela proporciona uma aprendizagem mais profunda para os alunos, né? Muito, e você acaba descobrindo coisas assim que são fantásticas, sabe? Eu lembro uma vez, numa atividade como essa, que os meninos estavam com muita dificuldade de entender. E aí um aluno virou e falou: professor, traz o data show aqui. A gente põe na luz, sabe? Então, uma coisa assim que eles mesmos vão trazendo assim. E aí, a hora que a gente colocou na luz, ficou claro o que era para ser desenhado, as discussões que a gente poderia fazer ali. Então, eu acho que esse tempo ele traz alguns elementos que são mais duradouros, porque tem coisas que às vezes a gente faz com esses meninos que anos depois eles falam: lembra aquele dia que a gente fez tal atividade? Eu acho que elas acabam ficando muito mais, né? Diogo, só uma pergunta, assim. É porque você estava comentando da sua experiência nas escolas particulares e agora você já tem toda essa experiência no CP, né? Se, por exemplo, você tivesse que dar aulas de geometria em alguma escola particular hoje em dia, depois de ter sido passado por tudo isso no CP, você acha que, tendo tido essa experiência, você se arriscaria em fazer diferente nessa escola? Então, eu até vou mostrar algumas experiências que eu fiz em algumas escolas particulares de Belo Horizonte. Eu confesso a vocês, assim, eu sou do sul de Minas, eu vim de Varginha, então eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu precisei, assim, como é que eu vou dizer, garimpar muita coisa para que eu pudesse continuar aqui. Então, para que eu estou dizendo isso? Porque eu precisava do meu emprego. Então, num primeiro momento, eu sentia como é que era a gestão daquela escola, a supervisão, e aos poucos eu ia apresentando meus projetos. Algumas escolas compravam aquilo e começaram a me dar algumas liberdades. Mas a gente precisa ter um pouco de segurança no nosso trabalho, de segurança teórica para poder dizer: olha, esse tempo que a gente vai, entre aspas, perder aqui, a gente vai ganhar em outros pontos, em outros elementos. Além de cativar os meninos, eles ficam mais participativos, os pais gostam, então você começa a criar uma rede. Então, a sugestão que eu dou para quando você entrar numa escola que tenha mais essa estrutura, é que você conheça um pouco o campo, que você conheça as liberdades que podem ser dadas ali e que você comece a apresentar coisas, que você comece olha, o que você acha disso aqui? Vamos fazer isso aqui, vamos fazer essa experiência junta, mas vai ter escola onde isso não foi me dado. Olha, você precisa cumprir, porque os meninos aqui eles precisam disso, 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 disso. E também eu não tinha nem tempo de preparar essas coisas, porque eu dei uma
Eu lembro quando eu estava no 9º ano, numa escola bem, né, conhecida aqui, e eu tinha que dar exercícios do Enem para eles. Então, meu tempo em casa era de preparar todo esse material. E às vezes eu gastava uma semana para conseguir, aí eu imprimia e entregava para os meninos, em 15 minutos eles faziam assim. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu já preciso de outro material. Então, e a prova estava marcada, então tinha todo esse processo. E era prova semanal, ou seja, você não altera aquela prova, você não altera um pouco aquela estrutura. E aí eu tentava, às vezes, fazer uma atividade à tarde, fazer alguma atividade no blog. Na época, os blogs estavam funcionando, então eu levava um monte de coisa para os blogs, mas eu confesso que é um trabalho que você vai ter que conhecer o espaço onde você está e começar a se apresentar também. Eu acho que em todos esses lugares eu consegui deixar a minha marca. Mas conseguir ser eu mesmo, assim, foi em algumas escolas apenas. Entendi. Obrigada, Vidia. De nada, vocês vão enfrentar muito isso, né? Uma outra atividade, geralmente ela é feita com 5º, 6º, 7º ano, né? Uma atividade recorrente quando a gente vai trabalhar com as formas espaciais, com a nomeação, quando a gente precisa de trabalhar com vértice, aresta, face. Então, a doce geometria com bala de goma é uma atividade assim que os meninos gostam bastante. E aí, no final, cada grupo pode comer os materiais que são pedidos para eles produzirem, né? E geralmente não é assim, construa isso. A gente começa a problematizar, olha, com quantas jujubas eu consigo construir uma pirâmide, né? E aí você começa a problematizar, assim, porque aí geralmente é 5. E aí eu pergunto, então eu só consigo construir uma pirâmide com 5? E aí você começa a problematizar até que alguém vira, não, eu consigo uma com 4. Sabe? Então, são atividades que não deixam de trazer elementos que ajudam nessa reflexão. E depois, gente, de todas essas atividades lúdicas, é muito importante a gente fazer essa transposição para o papel, essa transposição para a linguagem matemática, para a gente fazer essas conexões. Né? Algumas conexões são fáceis dos meninos fazerem, mas outras não são, tá? E fora que isso aqui é uma delícia. E não sai caro. É uma atividade que é muito gostosa, né? Essa atividade eu amo de paixão. São os esqueletos geométricos. É uma atividade bem simples, assim. Você, na verdade, pede para os meninos trazerem objetos de casa e aí você traz canudos e elástico. Aquele elástico fininho, lá no sul a gente chamava de elastano. Aqui eu não sei como é que vocês chamam. Mas geralmente eu já compro um pouquinho, vem igual linha mesmo, né? E aí a atividade é a seguinte: eles têm que recortar, então, como se fosse o esqueleto de cada figura. Então, aqui você tem a caixa de chá. Então, você vai fazer o esqueleto da caixa de chá. Esse esqueleto você vai amarrar com esse elástico, e aí, se você amarra ele firme, ele fica em pé quando você tira a figura. E aí você pode fazer algumas discussões muito, muito interessantes a partir daí. Né? E aí você consegue ver esse esqueleto, aí, fazer a relação com as arestas, fazer depois essa discussão. Aqui embaixo foi com uma caixa, acho que de pizza, e aí aqui como é que ela fica. Obviamente que algumas ficam mais moles, mas até isso a gente aproveita, porque se ela fica mole, aí eu consigo fazer essas projeções no quadro, por exemplo. Por que quando eu desenho um cubo, geralmente ele é dessa forma? E aí a gente consegue pegar aquela figura, vai no quadro e dá uma forçada. E aí você começa a fazer essa transição, sabe, daquilo que está na realidade com aquilo que é um modelo matemático, uma construção mais matemática, a questão da perspectiva. E aí, assim, surge um monte de coisa.
porque aí tem gente que vai no quadro e distorce. Eu falo, pois é, por isso que a gente tem que achar um jeito de tentar fazer isso de uma maneira que a gente consiga entender, todo mundo entender. E aí a gente vai padronizando algumas coisas, alguns elementos, né? E os esqueletos não acabaram, não. Outra coisa que os meninos gostam muito. Aí, Encontrei isso na internet. Ó a Siri falando aqui. Uma coisa importante que eles gostam é que aí eu levo uma bacia com água e sabão e aí cada um vai mergulhar o esqueleto, porque aí a gente vai ver as faces. E aí saem figuras interessantes, em alguns momentos a gente consegue ver as faces bonitinhas, com a bolha de sabão. A bolha de sabão também tem um segredo, a gente coloca água, detergente e açúcar, porque quando a gente não coloca açúcar, a bolha não fica por muito tempo, assim. E aí é a fase que adultos e crianças, aqui foi uma formação de professores que eu dei, todo mundo fica muito encantado, sabe? Então, eles produzem o material, não é para matemática dali, é para ver que figura que vai dar, o que vai acontecer a hora que você colocar na bolha. Então, tem toda uma participação que os meninos gostam bastante. Essa é uma atividade que dá para a gente tirar muitos elementos. E, de novo, uma atividade que a pandemia nos tira, porque a maioria dos estudantes do CP tem dificuldades financeiras, né? Muitos perguntaram com a volta às aulas, assim, mas a cesta básica vai continuar, professor, porque ela está ajudando todo mundo em casa. Então, fica muito difícil você pedir para o aluno comprar tal material, tal situação. Em alguns casos, eu faço aqui em casa e tento mostrar, mas aí a gente perde alguns elementos. E isso a pandemia tira da gente. Além da relação afetiva mais próxima, né? Desse contato todo, né? Bom, as atividades de simetria. As atividades de simetria, elas podem ser feitas de diversas formas, né? Mais concretas, e aí a gente pega os blocos lógicos, todos os materiais que tem no núcleo, e leva com os meninos e consegue construir. O papel quadriculado, que aí a gente consegue pedir várias coisas, com dobradura, e algumas até atividades de desenho com reflexo, para a gente poder trabalhar algumas questões. E a gente consegue algumas coisas de simetria com atividades mais utilizando a tecnologia. Eu ainda não trabalhei simetria com os meninos. Geralmente a gente brinca um pouco esse ano e no ano que vem a gente fortalece algumas questões de simetria. Então, na pandemia, eu não pude trabalhar com simetria ainda, mas são atividades que a gente pode desenvolver. Vocês veem que aqui eu estou preocupado em mostrar um leque de atividades para vocês verem as possibilidades, tá? Diogo, se você puder também contar para a gente o que te inspirou, ou inspirou o CP, o núcleo lá para propor essas atividades, eu acho que seria interessante. Você fala teoricamente? De onde vocês tiraram essas ideias, né? Porque às vezes a gente... É super bacana tudo que você está apresentando, mas eu estou aqui pensando de onde que eles tiraram essa ideia. Então, fica difícil a gente achar um lugar, mas a gente é muito curioso. E a gente... Parece que eu acho que é esse olhar matemático, sabe, Jussara? De tentar olhar para as coisas e falar assim, eu acho que eu vou fazer aqui, eu acho que eu vou fazer assar. Às vezes um colega, e aí a gente vai juntando experiências, sabe? Eu lembro que quando eu passei, aliás, quando abri o concurso para o CP, eu liguei para vários colegas, né? E cada um foi me dando uma ideia. Olha, faz isso na prova, faz aquilo. E eu lembro que eu liguei para... Nossa, sumiu o nome. Ela foi sua orientanda de mestrado, a Carol. Foi a Carol? Sim, Carol da Etnomatemática? Isso. Aí a Carol virou para mim e falou assim, Diogo, começa com massinha.
E aí eu falei, meu Deus, mas onde que eu vou achar massinha? Ela falou, não, argila, sabe? Pega argila, leva argila e constrói um monte de coisa com argila, sabe? E aí, a partir daquelas argilas, a gente já começa a pensar outras coisas, porque eu pensei assim, peraí, essa argila ela vai deixar uma marca se eu levar uma areia. E aí eu lembro que eu acordei cedo, eu fui numa construção e pedi assim, moço, pelo amor de Deus, me dá areia para eu colocar nessa caixa aqui, porque eu quero que essas argilas, elas deixem uma marca na areia, e essas marcas vão ser as marcas planas que a gente vai discutir. Então, assim, você começa a criar umas conexões, sabe? E muitas delas, quem me ajudou a pensar foram os próprios alunos. Eu lembro lá em 2002 que nas primeiras aulas de geometria, eu falei assim, não, eu vou, né? Eu tinha acabado de estudar etnomatemática, de estudar o Biratan D'Ambrosio, que para mim foi uma pessoa que mudou a minha forma. Quando eu li, sabe, quando ele vira para mim e dá aquele tapa e fala assim, olha, se você vai ensinar a trajetória de uma parábola, você não precisa falar só da bala de um canhão, sabe? Você pode falar de uma flor que que um amado joga para sua amada, vai ser a mesma trajetória. Aquilo mexeu muito comigo, assim, a partir de então, eu comecei a tentar buscar esses elementos, sabe? Eu faço muito curso também, gente. Eu sou assim, nessa pandemia, vocês não têm ideia do tanto de curso que eu faço. Mas eu não faço curso para colocar no Lattes. Eu faço curso porque eu gosto, sabe? De tentar achar alguma conexão, de achar alguma forma. Se não me engano, o Rafael está aqui, né? Ele fez estágio comigo e eu tentei provocar isso neles também. Eu falei assim: escuta, o que vocês gostam? O que vocês gostam de fazer? E aí ele virou, olha, eu estou estudando muito astronomia, eu gosto, e a gente estava trabalhando a geometria de 9º ano, né? E aí era Tales, Pitágoras, e aí eu falei, então vamos tentar aí. E ele, junto com o Arthur, buscaram assim uma coisa que num primeiro momento eu falei, meu Deus, isso aqui é insano, isso aqui não vai dar certo. Que são as marcas deixadas na Lua, um passeio pela Lua, a sombra que é projetada pelas crateras na Lua, qual que é a altura dessas crateras, e eles conseguiram fazer um trabalho muito bonito, sabe? Então, assim, a hora que você vai se desafiando, eu acho que é a melhor hora, porque a partir daí você consegue encontrar algumas coisas que não dão certo, mas encontrar muitas coisas que podem dar certo, né? Não sei se o Rafael já falou desse trabalho que ele fez, mas é interessante de ver como que você pode se desafiar ao mesmo tempo. Mas em 2002, eu estava falando, eu entrei na sala, né? E falei, não, eu vou desafiar os meninos, vamos pensar. Falei, olha, vocês podem fazer para mim qualquer pergunta de geometria que eu vou ajudar vocês. E aí saiu algumas perguntas, nada a ver e tal, e aí veio uma menina, levantou a mão e falou assim, professor, lá na 5ª série ainda, por que todos os corpos celestes são redondos? E aí, como matemático, a gente tenta fazer o quê? Tenta refutar, né? E naquela hora não me veio um meteorito irregular. Veio os planetas, veio a Lua, veio o Sol, veio as estrelas. E eu assim, não é que você tem razão? Vamos tentar ver um pouco mais, estudar sobre isso? Vamos perguntar para o professor de ciências, às vezes ele sabe, achando que a resposta estaria na ciência. Isso era lá no início de março. E a gente não encontrou. A internet na época era terrível ainda, era muito inicial. E aí, enfim, aquilo foi ficando. E eu falei, não, um dia nós vamos achar essa resposta. E aí, lá em setembro, uma outra aluna chega com a resposta. Na verdade, ela chegou com uma folha de uma revista super interessante que ela encontrou quando ela foi na dentista com a mãe dela, e aí ela arrancou a folha.
Obviamente que eu fiz o discurso, que a gente não pode arrancar e tal, mas me dá essa folha aí, pelo amor de Deus. E aí, quando eu peguei a folha, para minha surpresa, a resposta era matemática. E foi muito legal a discussão que a gente conseguiu fazer a partir daquilo. E os meninos também, eles passam a ver que a gente não sabe tudo, principalmente quando a gente lida com geometria. É uma seara que a hora que você entra, os meninos te colocam nos lugares que você tem que dar uma respirada e você tem que ser honesto em alguns momentos, porque em alguns momentos, pela nossa formação, a gente não conseguiu alcançar tudo. Em outros, a hora que a gente faz essa transposição desse conhecimento mais matemático para um conhecimento mais escolar, a gente não consegue responder só jogando um postulado em cima dos estudantes, né? E aí você vai criando essas coisas assim. Eu lembro, eu fiz uma disciplina no mestrado com a. Eu sou meio louco assim mesmo, gente. Eu vou viajando em tudo, porque é tanta coisa que a gente quer falar, mas eu fiz uma disciplina com a Manuela no mestrado, e aí ela apresentou alguns autores, e tem um autor que acho que foi Tal e Wiener, ou ela apresentou, e a Nakarato, nesse livro que eu acho que vocês estudaram também, fala um pouco disso, que é essa questão de conceito-imagem e conceito-definição. Isso me ajudou muito, porque muitas vezes a gente fica preocupado com o conceito-definição, com a definição propriamente dita. E aí, o que esses autores vêm trazer é o seguinte: olha, na verdade, você precisa construir muitas imagens. Você precisa encher os meninos de imagens, de conceitos, imagens que vão bordeando ali, que vão ficando ao redor desse conceito definição. Até a hora que você consegue dizer o conceito definição, e esse conceito definição não assustar muito os estudantes. Então, eu sempre busco isso, assim, para não só na geometria, qualquer coisa, mas a geometria traz muito isso, assim, sabe? Então, se um menino chama um cubo de quadrado, obviamente, né, a gente vai pegando essa imagem e a partir dela a gente vai transformando, a gente vai questionando para que ele possa construir outras imagens e abandonar algumas antigas. Eu acho que é um pouco disso. Não sei se eu respondi. Uma outra coisa que eu acho legal é essa questão visual. Os meninos gostam muito, né? E aí tem os kirigamis, que são essas figuras assim, praticamente são flocos de neve, né? E aí tem a técnica, ela é muito simples e a hora que você faz a coisa fica tão bonita. E aí você enfeita a sala, eles levam para os pais. E aí nesse processo a gente pode discutir algumas coisas, discutir alguns pontos. E com os kirigamis a gente ainda consegue sair de uma geometria mais euclidiana e aí depois ainda entrar até mesmo numa geometria fractal, por exemplo, que eu vou daqui a pouco mostrar aqui, que foi outra loucura de outro estagiário também, né? Acho que a Terezinha só me dá estagiário que gosta de viajar na maionese, e eu adoro, né? Olha só, gente, tem uma outra atividade que é dobras e cortes, que ela é muito legal de ser feita, sabe? Diogo, eu coloquei aí no chat a referência desse artigo que você citou, do David Paul e o Wiener. Que ótimo. Conceito, imagem, conceito, definição na matemática, com particular referência, aí no caso aqui para referência limite e continuidade. Esse é que eu tenho aqui rapidinho. Mas o conceito deles vale para qualquer situação. Né? Sim, eu acho muito, muito interessante. Eu acho que vale a pena, viu, gente? Assim, eu acho que é pensar assim, você precisa ensinar um conteúdo, quais imagens que eu posso criar? Lembrando que nenhuma imagem dá conta da definição, porque se ela der conta, ela se torna a própria definição. Então, eu acho que a gente pode fazer, a gente tem essa liberdade, né, de tentar fazer isso, e depois a gente vai e chega onde precisa. E o que acontece na maioria dos casos é que o professor, preocupado com a definição, ele lasca a definição e aí o menino vai criar as imagens na cabeça dele, não tem jeito.
E aí ele vai criando imagens que não são tão legais. E como é que você ajuda o menino a criar imagens legais? Dando contraste, sabe? Dizendo para ele, olha, então tá, então é assim, né? Então, você está dizendo aqui que todo quadrado é assim. Então, você vem e provoca, você vem e faz algum elemento aí que pode ajudar os meninos, né? Bom, uma outra atividade com dobradura e corte, né? A gente corta, por exemplo, a gente dobra uma folha ao meio, essa folha de cima, aí a gente desenha alguns triângulos, e aí a gente corta. Quando a gente corta, a folha de baixo eu abro a folha, tá vendo? E aí nasce uma nova figura. Que figura é Essa essa? nós fizemos. Ah, que ótimo. É do livro do João Pedro da Ponte, Ponte Sim. Brocardo e Oliveira. Essa atividade é fantástica. O João Pedro é uma pessoa que inspira muito, 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 muito também. Bom, então essa aqui vocês já conhecem. A gente pode pular, né? Não, mas conta pra gente o que você, as coisas que você percebe aí nela. Vamos ver se a gente fez certo aqui. Então, é porque eu tô com um tanto de coisa aqui, aí por isso que eu fico nesse desespero. Mas vamos lá, assim. Na verdade, o que é Mas mais... fica à vontade, Diogo. Você escolhe o que você quer. Não, tranquilo. Imagino, Jussara. O que eu acho mais legal é porque sai uma multiplicidade de coisas que você vai ter que lidar ali com todo mundo. E é sempre bom levar para o grupo. Olha, esse grupo aqui encontrou essas figuras. Como que a gente nomeia essas figuras? Quais as características? Eu acho que essa atividade ela ajuda muito a fortalecer alguns elementos que depois vão ser utilizados em trabalhos mais específicos, como perímetro e área. E aí você fala, Diogo, mas por quê? Principalmente porque a gente acha que os elementos das figuras são coisas fáceis de serem compreendidas. E os meninos, quando vão trabalhar com áreas, eles ficam ainda assim com muita dificuldade de encontrar os elementos mesmos. E essa atividade, ela ajuda quando você vai lá, transforma, por exemplo, uma figura em um retângulo para poder fazer uma dedução mais visual da fórmula das áreas, você consegue utilizar e os meninos recordam. Ah, lembra que a gente fez isso? E aí você consegue fazer essas conexões, né? Então, vamos lá. Aqui. Bom, baseado ainda nessas questões todas, um dia eu fui digitar, né, geometria no plano e eu digitei errado e apareceu geometria no pano. E aí eu tinha visto alguma atividade de carimbo, sabe, de você tentar usar essas figuras como se fossem carimbos. E aí eu sempre falava da parede. Então, olha, vamos carimbar essa figura na parede. E ao digitar errado, eu olhei para aquilo e falei assim, olha, isso é psicanalítico. Na verdade, qual é essa geometria no pano? E aí a gente, olha, vamos tentar ver a marca que aquele objeto tridimensional, né, aquele objeto sólido que a gente está lidando ali, a marca que ele deixa no pano. E aí essa marca no pano a gente associa com o plano e aí faz as questões. Mas na hora de fazer, você tem que escolher uma tinta boa, um pano bom, porque esse aqui, por exemplo, a gente precisou ainda pintar, porque a marca não ficou tão legal, mas a gente depois achou um pano mais interessante. Mas é uma atividade, principalmente, para essas construções ainda de entendimento de figuras planas, de figuras não planas, das marcas que essas figuras deixam no plano, e pode ser feito na areia também, né? Eu acho que pode ajudar bastante. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês me falam, tá? Gente, uma outra coisa que eu amo de paixão, não sei se vocês já trabalharam, é com o Superlogo. O Superlogo é muito simples, ele é pequenininho, mas ele ajuda demais
a essas construções básicas, e ele tem uma linguagem muito básica, e dá para fazer coisas maravilhosas, assim. É uma atividade muito, muito interessante, que infelizmente eu não consigo fazer com os meninos na pandemia, porque eles precisariam ter o programa instalado e nem todo mundo tem computador. Mas eu indico para alguns alunos que gostam e têm esse trabalho que a gente faz, alguns alunos que têm um trabalho mais avançado e que gostam de fazer isso, eu disponibilizo o material, a gente conversa, e aí os meninos vão fazendo algumas atividades que são super, super interessantes. Em alguns momentos, eu abro o meu logo, e aí a gente vai tentando fazer junto. Mas aí a coisa fica mais demorada, mais difícil, e quando às vezes um responde, os outros copiam a resposta toda e tal. Não sei se vocês conhecem, eu acho que todo mundo conhece o logo, não conhece? Não, eu já ia perguntar como que funciona. Então, também não conheço. Também não conheço nem. Tá vendo essa tartaruga bem aqui no meio da tela, aqui do super logo? Na verdade, são circunferências que formam uma tartaruga. Ela é a Tati. A Tati, gente, ela é meio, assim, burrinha. Ela só segue alguns comandinhos, que são esses aqui, ó. E aí você diz para ela, igual o comando mesmo de programação. Então você diz assim, para frente 100. E aí ela vai e anda para frente. Depois você manda ela virar para a direita, para a esquerda. E ela tem um lápis na barriga dela. Então onde ela vai, ela rabisca. Mas tem como você tirar o lápis, tem como você usar a borracha. O Superlogo é um programa construcionista. É uma mistura, né, do construtivismo com essa coisa tecnológica. Como assim? Quando você erra no logo, e esse é o desespero, não dá para você pegar uma borracha e apagar igual a gente faz no Paint. Não, você tem que fazer a reversibilidade do que você fez. Então, se você fez para frente 100 e você quer apagar, você faz ela trocar o lápis pela borracha, e aí você faz o quê? Você manda para trás 100. Então, assim, só que são coisas que a gente deixa os meninos na prática fazerem, porque aí eles começam a ver a bagunça que dá. Porque aí eles mandam para trás, continua rabiscado, e aí você fala, mas espera aí, ela está usando a borracha. Aí depois ela começa a andar e não rabisca, você fala, mas você não pôs o lápis. Então são elementos que eles vão ter que fazer. E uma outra coisa legal é quando a gente já avança um pouquinho, porque os quadriláteros, pelo menos o quadrado e o retângulo, é mais fácil de fazer, mas é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele dá baile, inclusive em professores, porque eles tentam criar um programa, né, para frente 100, para direita 60, e aí eles veem que não fecha. Exatamente porque aí você tem que ver onde está a cabeça da tartaruga, e aí que em alguns momentos ela gira pelo ângulo externo e não pelo ângulo interno. É muito interessante. Eu acho que é uma atividade, assim, baixem esse programa, põe Superlogo, acho que é o site da Unicamp, ele é gratuito, dá para brincar mesmo, mas brincar. Os comandos básicos são esses, e tem outros que você pode ensinar para a Tati. Você ensina para ela, por exemplo, o que é um quadrado. Então você põe aprenda quadrado. E aí você diz para ela quais são os comandos, e a partir daquele momento, toda vez que você digitar quadrado, ela faz o quadrado. Aí os meninos adoram, né? Aprender o nome deles, e aí eles criam figuras bem malucas. É muito legal, é bem lúdico e dá para fazer um trabalho muito direcionado, muito técnico. O Superlogo é lá da segunda fase das tecnologias que a gente vai encontrar. Ele é mais antigo, da década de 70, se não me engano. O Superlogo é a tradução dele, é a versão portuguesa, e a gente consegue muita coisa. Tem muita gente que é embirrada com ele, principalmente depois dessas ferramentas mais atuais, mas olha, eu acho que dá para a gente fazer atividades muito interessantes. Tá? Acho que deu para entender um pouquinho, né? Então, vamos lá. É um jeito legal de introduzir programação, né? Também você pode ir para essa vertente, mas
o legal é essa questão dessa construção mais básica dessa geometria plana, sabe? E dá para fazer coisas assim, pra vocês terem uma ideia, uma vez eu fiz uma pós lá na UFLA, que o professor deu como prova assim, construa um jardim, faça chover nesse jardim. Só com logo. E foi muito louco assim de fazer. Uma outra coisa que eu acho legal é que o logo acompanha o desenvolvimento dos meninos. Por exemplo, lá no quinto, sexto, sétimo, você pode brincar. Depois, no oitavo, você já consegue criar formas variáveis. Então, olha, em vez de criar um quadrado de lado 100, eu posso criar um quadrado de lado X. E aí você começa a criar, assim, a ampliar ainda mais esse conhecimento com os meninos. Além de que você vai trabalhar com um básico de programação aí. Eu acho que vale muito, muito a pena. Ô, professor, os meninos falaram de programação, eu tive que levantar aqui para perguntar ao menino que mora comigo. Tem um aplicativo um programa que ele é usado para ensinar criança a programar, que chama Scratch. Sim. Ele é basicamente isso aí. Tipo, quando eu estava trabalhando na escola aqui, eu queria muito ensinar os meninos Scratch, porque tinha nos computadores da escola. Só que acabou que o projeto não foi para frente, mas o Scratch é muito legal. Eu acho que ele é bem parecido com esse, só que o Scratch, até onde eu estou vendo aqui, o Scratch é mais bonitinho. Eu acho que é mais bonitinho. Esse aqui é bem, bem mais arcaico, mais tradicional. O Scratch é mais moderno, né? Tem algumas coisas que tem a mais lá ou aqui, mas como eu conheci o logo, eu ainda gosto muito de usar o logo. Geralmente a gente usa o Scratch, às vezes, para fazer algumas animações, alguns jogos com os meninos. No CP a gente tem alguns GTDs, né, que são grupos de trabalho diversificados, onde a gente tenta fazer atividades um pouco diferentes com os meninos, assim. E aí tem um GTD de programação, aí os meninos trabalham um pouquinho com Scratch, é muito legal. Ô, Diogo, eu acho que o logo é precursor do Scratch, né? À medida que ele foi evoluindo, né, ele agora tem essa versão mais moderna, né? Mas assim, o básico vem do logo. Tá. Isso mesmo. Então eu acho que vale a pena vocês conhecerem, viu, gente? E depois até mesmo avaliar essa questão com o Scratch para poder fazer esse trabalho. O bom do Scratch é que você pode trabalhar com ele no Chrome também, então fica muito mais fácil, não tem que baixar um programa, pode baixar também, mas dá para fazer direto lá, né? Bom, gente, outra coisa que eu gosto muito é fotografia e geometria, né? Obviamente que a gente não consegue, às vezes, aprofundar igual aqui, né? A gente está na espiral de Fibonacci para mostrar que algumas fotografias elas são consideradas mais bonitas e elas têm uma geometria por trás. E quando você começa a estudar fotografia, que você vê esses elementos, você começa a diferenciar uma foto simples de uma foto que te atrai, uma foto que teu olho faz um movimento, né? Então, essas espirais que estão aqui, elas mostram exatamente esse movimento. Obviamente que quem não entende disso, olha para a foto e acha que é só uma foto. Mas a partir do momento que você começa a ver esses elementos, aí você começa a ficar assim, mais viciado com isso, né? A gente fez um GTD sobre isso uma vez com os meninos que estavam no PID, que eram aí do ISEX, e uma dessas alunas se formou e hoje está fazendo mestrado comigo e o tema dela é fotografia e geometria e está fazendo um trabalho muito lindo, sabe? E aí a gente viu que tem esse trabalho com fotografia na educação é muito assim, aprofundado lá fora, e aqui no Brasil a gente não tem tanto material sobre isso, mas eu acho que vale muito a pena. Mas com os meninos da educação básica ali, dos anos iniciais, o que geralmente eu trabalho? Bom, geralmente eu trabalho a regra dos terços, né? Que é uma técnica mesmo para a gente tirar fotografia, ela não é a única, ela não é a correta, mas ela é a que mais
pode ajudar os meninos nesse primeiro momento, assim. E aí a gente depois começa a trazer umas fotos para mostrar a importância, assim, olha, aquele objeto principal da foto, se você colocar ele no terço, principalmente nesses encontros, né, que são essas bolinhas, você chama a atenção do olhar de quem está vendo. E aí a gente faz esse movimento com os meninos, a gente mostra muitas fotos, discute as fotos e mostra às vezes a foto no meio e a foto nos terços, e aí eles começam a ver assim, como que as fotos começam a ficar melhores assim. E outra coisa, não bastava eu colocar esse animal no terço mais à direita. Por quê? Porque a foto ela tem que conversar com o leitor. Então, você bate o olho no olho do puma, sei lá o que é isso aqui, e aí você vê que ele está olhando lá por outro lado, e aí você vai para esse olhar. E aí você volta e vai, volta e vai. Se você joga ele no terço mais à direita, isso se perde. E aí você começa a discutir essas outras questões com os meninos, a trazer outros elementos que podem parecer bobagem, mas que aí você começa a trazer o interesse deles para a gente fazer outros projetos depois, né? Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente. Não, é isso mesmo, né? De tentar trazer essa questão da geometria. E aí tem outros trabalhos de fotógrafos profissionais que mostram a importância dos triângulos nas fotografias, dos quadriláteros nas fotografias, dos círculos nas fotografias. Aí a gente pesquisa alguns fotógrafos, né? Então a gente vai estudar Cartier-Bresson e ver algumas fotos, estudo Sebastião Salgado e vê algumas fotos. A gente, inclusive, foi numa exposição que lá na Praça da Liberdade, naqueles museus que tem lá, tem no primeiro, eu esqueci o nome, mas tem várias fotos do Sebastião. A gente foi lá com os meninos, a gente foi discutir, foi muito legal. Eu acho que é o Museu da Vale, Diogo. Isso, perfeito. Aqui mostrando também quando você vai tirar foto que tem o céu, ou você deixa o céu em 1/3 ou em 2/3. Nunca colocar o céu no meio, porque né, vai depender do que você quer, enfim, né? São questões mais da fotografia. E, por fim, o Artimetria, que é o projeto que eu desenvolvia antes da pandemia e que hoje é o único projeto que, de fato, eu estou conseguindo bombar na pandemia, que é o projeto que conseguiu colocar a geometria todas as semanas com os meninos. Então, assim, os meninos eles têm toda semana uma atividade mais voltada para números, álgebra, e outras voltada para geometria e medidas. E esse projeto eu chamo de Artimetria, e é um projeto que, em tese, os meninos têm que fazer uma arte, mas por trás disso o que eu estou fazendo é trabalhar muitos conceitos de geometria, de desenho geométrico, e estou fazendo isso tudo à distância. Eu tento fazer tutoriais, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a primeira chama curva de retas, né? E aí eu deixo o modelo do que eu quero que eles façam, ó, vai ser assim no final, e aí eu começo o tutorial passo a passo, para deixar em PDF, porque nem todo mundo consegue acompanhar a aula, e uso o GeoGebra, porque o GeoGebra é bem tranquilo, mas, enfim, a gente apanha muito com várias questões aqui, e depois eu faço na aula com eles. Eu tive que comprar minhas réguas todas, porque minhas réguas estavam no CP, e aí era mais fácil eu conseguir comprar na Amazon as réguas do que ir lá pedir liberação, porque o CP não entra com facilidade. E aí, enfim, por que eu digo essas atividades, elas foram muito legais, assim? Porque a participação dos alunos nessas atividades está muito legal, assim. Eles estão se envolvendo muito, e aí em cada atividade a gente discute conceitos. Então, assim, o que são paralelas, perpendiculares, todas essas questões que são
mais técnicas, mais teóricas, a gente está discutindo para fazer o desenho. Então, o objetivo aqui é fazer o desenho. E no final, a gente tem aqui a curva de retas. E aí eu trouxe outros para vocês verem aqui. Então, o primeiro foi curva de retas, o segundo é uma estrela de curvas, usando a mesma técnica, né? E depois a gente vai para o terceiro, que geralmente ele é livre. Aí no terceiro, o que, que acontece? Eu ensino a técnica e aí eu quero ver a liberdade dos meninos. E aí aparece algumas coisas, eu mostro alguns exemplos, né, para os meninos. Estou passando rápido, porque eu sei do tempo, gente. Mas depois esse material vai ficar para vocês darem uma olhada. E aí os meninos fazem, olha. E aí eles criam coisas muito legais, mandam fotos, né? Eles têm que mandar as fotos, então algumas ficam boas, outras não. E aí, assim, tem muita coisa legal, às vezes a família participa, e é muito interessante. O que eu não consigo fazer? A conexão com o concreto, porque eu fazia essas atividades todas na madeira também. E aí depois eu até vou mostrar algumas coisas para vocês. Bom, a artimetria número 4, na verdade, é criar essa figura aqui, que é feita de triângulo equilátero. E aí eu vou ensinar a fazer um triângulo equilátero usando o compasso, e aí a gente discute os elementos de um triângulo equilátero, mas para fazer a figura. E aí eles acham que estão fazendo a figura, mas na verdade estão aprendendo outros elementos, né? Depois, uma figura que eles têm que fazer só com foco nos lados dos triângulos, né? Em relação aos lados, tem que ter na figura os 3 tipos de triângulo, e em relação aos ângulos, também tem que ter os 3 tipos de triângulo. Sai cada figura. A número 6 foi um coração geométrico, que aí a gente foi trabalhando quadrados e com círculo, a espiral de quadrado. Aí essa espiral, eu já tinha ensinado eles a construírem um quadrado, e aí eu deixei livre. Eu falei, agora eu quero que vocês tentem fazer. E o resultado sai muito legal. Depois, a número 8, a gente vai desenhar circunferência, círculo e esfera. E aí a gente discute as diferenças entre cada um, né, dessas figuras. A número 9, eu ensinei a construir um hexágono usando o compasso. Depois a gente faz uma estrela, e aí chega onde eu amo, que é o tabuleiro de xadrez em perspectiva. A técnica é essa. Eu tendo que fazer isso online, foi bem trabalhoso, mas o resultado final é lindo, os meninos gostam muito, e aí a gente faz, e ainda quem for flamenguista ganha mais ponto ainda. Se colore com vermelho e preto. Para depois a gente ampliar. Aí a gente vai para quadra em perspectiva, e aí os meninos podem construir, desenhar uma quadra usando essas ideias, né, da perspectiva. Depois a gente vai para a estrada em perspectiva, e aí eu mostro alguns elementos para os meninos fazerem, aí trago alguns desenhos que usam essas técnicas, porque aí ela é mais livre. Ele tem que usar a técnica, né? E aí ele pode escolher, né? Aí eu trouxe alguns desenhos, algumas coisas feitas em computador. Aí a gente chega na número 13, que é o quarto de Van Gogh. Aí nós vamos estudar um pouco de Van Gogh, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre a arte dele, e aí vai mostrar que o Van Gogh traz a perspectiva. E aí a gente usa aquilo que a gente aprendeu para poder criar o nosso próprio quarto. E aí eu trago alguns elementos mais diferentes para os meninos, para eles criarem o próprio quarto. Que mais? Deixa eu ver aqui, eu acho. Aí, ó, isso aqui são atividades, ó, feitas por eles com tinta guache, desenhando. Tem uma que usou lápis de giz de cera, eu achei que ficou bem bonito. Enfim, aí tem umas coisas bem legais que a gente pode discutir. E aí a gente chega na número 14, que é a fotogeometria plana. Então, eles têm que tirar uma foto e aí falar um pouquinho sobre essa foto. O que tem de geometria plana nessa foto? E aí vem muita coisa errada, mas eles recebem a coisa em branco e eles têm que fazer.
Aí eu mostro alguns exemplos para a gente poder discutir e mostro que neles provavelmente a gente não vai encontrar só coisas planas, a gente vai encontrar não planas também, mas a gente consegue tirar dali alguns elementos, né? E aí a gente consegue fazer algumas discussões muito interessantes usando a fotografia. Estou correndo aqui, gente, para poder passar todas elas aqui com vocês. Lembrando que, às vezes, a mesma fotografia dá para a gente fazer um trabalho plano e um trabalho espacial, né? E aí vem umas fotos muito legais, eles tiram umas coisas de casa. Deixa eu ver aqui. E eu peço que eles usem as técnicas que a gente aprendeu. E a fotogeometria espacial. Aí ele vai ter que fazer uma fotografia, então, usando os elementos que a gente estudou de geometria espacial. E aí a gente brinca um pouquinho. Cadê? E aí vai fazendo umas discussões, eu trago alguns fotógrafos famosos também, para a gente ampliar um pouquinho esse conhecimento mais cultural também, expor ampliar um pouquinho isso. Os sex que eu adoro, mostro para eles aqui o esquadro, enfim, aí a gente discute bastante aqui. E essas aqui são as artimetrias que os meninos fizeram na madeira. Aqui, por exemplo, é numa escola particular de Belo Horizonte. Eu fiz em 2008. A gente conseguiu a madeira, depois de ter feito na mão, né, no papel, a gente veio para fazer na madeira. E o resultado foi muito bacana, foi muito bonito. Aqui outras atividades, aqui a cardioide. Eu não fiz a cardioide com esses meninos ainda, porque a gente vai começar agora, né, a fazer as novas artimetrias. Aí eu quero fazer a cardioide. Fica bonito demais, gente. Eu sou apaixonado. Enfim, além disso, a gente brinca ainda com alguns doodles, que são essas figuras que a gente vê, esses desenhos na internet, e que o Google usa muito, tem esses doodles mais matemáticos, e que tem muita coisa de geometria nesses doodles aqui, ó. Para fazer esses doodles, a pessoa que conhece de geometria, ela consegue fazer doodles mais profissionais, doodles mais interessantes. E aí eu mostro esses materiais todos para os meninos, para que eles façam doodles à vontade, né? Sem uma obrigação mais técnica. Isso aqui são atividades extras. Ufa, enfim. Queria mostrar isso. Vocês estão aí, né? Estamos. Queria mostrar essas coisas todas para poder dizer a vocês que possibilidades a gente tem muitas. Vai depender muito da vontade de vocês, da dedicação de vocês. Vocês percebem que não é só um saber técnico, um saber matemático. É um saber de tentar fazer conexões, de tentar buscar alguma coisa onde, assim, você acha que não tem. Assim, a gente não tem tempo aqui, mas quando uma aluna chegou para mim e falou, olha, eu quero trabalhar com fractais com os meninos. A gente fez um trabalho, foi muito legal, e além de aprender sobre fractais, o que eu achei mais interessante é que, ao trabalhar com a geometria fractal, os meninos fortaleceram a geometria euclidiana, porque a gente conseguiu contrastar. E isso para mim não tem preço, porque se você não oferece contraste, aí fica difícil até mesmo de você remanejar algumas imagens que vocês criam. E os estagiários que estão comigo agora, eles estão propondo trabalhar com geometria hiperbólica, com os meninos do 7º ano. Então, assim, eu gosto muito de ver isso, assim, ó, vamos. E aí a gente começa um processo de tentar deixar isso mais pedagógico, de deixar esse conhecimento mais escolar, de tentar fazer com que os meninos compreendam isso mais, gente. Desculpa falar tanto. E nem precisa reinventar a roda nesse caso, não, viu, Diogo? Porque existe muita coisa da educação matemática com geometrias não euclidianas. Eu acho super. Eu vivo falando com a turma aqui que é importante a gente buscar literatura para ter
essas inspirações, porque a educação matemática está aí fazendo um monte de pesquisa, um monte de propostas de coisas diferentes, né? Sim, não, e é sempre um desafio. No 7º ano, eu falo, olha, nós estamos trabalhando isso, o que vocês acham que a gente consegue aproximar? E aí eles trazem as questões, né, como o Rafael e o Arthur trouxeram essa questão da Lua e trouxeram um monte de outras coisas juntas. E aí a gente foi falando, peraí, então vamos focar um pouco mais aqui, vamos tentar organizar aqui para que os meninos consigam alcançar. E está sendo esse desafio na pandemia. A gente está tentando, os meninos estão vendo geometria toda semana, isso é um ganho, que quando a gente não está na pandemia, é muito difícil de fazer, pela correria do dia a dia, né? E agora a gente vai voltar com as artimetrias, e eu espero que eles façam mais 15 aí nesse novo semestre, né, gente? É isso, falei até na cabeça de vocês. Deixa eu ver aqui que eu não... E aí, turma, vocês têm alguma questão para o Diogo, algum comentário? Eu vi que acho que a Bárbara falou que não consegue desenhar. Ô, Bárbara, os estagiários que estavam comigo, eles estão tendo que fazer, eu estou pedindo. Aí eles assim, eu posso fazer no GeoGebra? Eu falei, pode, mas eu quero um papel também. Falei assim, não, mas eu nem tenho compasso, eu nem tenho isso. Eu falei, uai, a gente tem que ter, vamos fazer. Porque aí é nesse fazer que você consegue ver alguns elementos que depois você pode falar com os meninos. Principalmente aqui, online, na pandemia, é muito importante eu fazer antes para eu ver assim, o que pode surgir de dúvida para eu já tentar trazer ou falar com os meninos, porque é desafiador, né? Assim, é bem desafiador. Eu tenho um menino que até hoje não teve condições de comprar o compasso. E assim, a gente está tentando na escola algumas coisas, porque lá no núcleo a gente emprestava, né? A gente conseguiu os computadores para todos aqueles que não tinham, né? A universidade fez isso e ajudou, inclusive com a internet, mas algumas coisas a gente ainda está com dificuldades. E eu imagino também que na hora para chegar no ponto de desenhar o quarto do Van Gogh, tem toda uma preparação antes, Sim. né? Eu acho que aqueles desenhos em perspectiva, né, da estrada, do tabuleiro de xadrez, aquilo ali, eu também não sou boa para desenhar. Sim. E eu acho que com aqueles desenhos prévios ali, eu vou adquirindo alguma técnica. Sim. Que, na hora de chegar no mais difícil, é possível que saia. E mesmo que o desenho saia feio, pelo menos ele tentou usar a técnica, sabe? Eu acho que isso que é o mais bonitinho, assim. Você vê que aquela coisa que está mais na frente está maior do que aquela coisa que está atrás. Aí você vai vendo esses elementos, além de fortalecer outros, porque o tempo todo eu tenho que falar, olha, tem que ser perpendicular ao chão, perpendicular ao chão. Aí a hora que eu for ensinar alguma coisa, essa palavra já não vai ser um palavrão, já não vai ser uma coisa assim ainda abstrata. Eu acho que é nesse caminho que a gente pode tentar, assim, gente. Não acho que é o único caminho, é o melhor caminho, mas é o caminho que está sendo possível para a gente nesse momento e não vejo a hora de poder estar junto, de poder tá lá indo nos grupos com os meninos, mas também teve muita coisa legal que a gente conseguiu aprender aqui, e essa coisa de poder trabalhar com a geometria toda semana é algo que eu achei muito interessante, porque aí você consegue, aos poucos, às vezes até articular, e aí o que você está vendo lá em números e álgebra, você já consegue trazer, e aí ele consegue ver que, assim, é isso, né? Eu acho que aí a gente volta lá na frase inicial da geometria, como parte da vida, como parte do espírito dos meninos, né? E tem que ser de vocês também, porque se vocês não se encantarem por isso, não tem jeito. Por exemplo, por que hoje eu gosto de Van Gogh? Porque uma vez a escola lá da Prefeitura de Três Corações levou a gente para conhecer uma exposição do Picasso, lá na Oca, em São Paulo, há muito tempo atrás. Eu fui, e o Picasso trabalha com cubismo.
E eu, nossa, será que é porque é de Cuba? Eu não conhecia, eu nunca tinha estudado. E aí eu chego lá e é geometria pura. Aquilo me encantou de um jeito que eu falei, eu quero estudar mais. E aí eu fui atrás de outros e eu me apaixonei pelo Van Gogh. Né? E aí o Van Gogh é do coração. E aí eu falei, o que do Van Gogh eu posso mostrar para os meninos? E uma coisa que eu faço com meus estagiários, que eu queria deixar para vocês, é o seguinte, o que você gosta? O que você pesquisa assim com prazer? O que você faz no seu como hobby no seu dia a dia e que você pode fazer alguma conexão com aquilo que você vai ensinar, porque você não é só um professor de matemática, você é um ser humano que vai estar ali e vai estar apresentando todas as suas concepções, toda a sua filosofia política, está tudo envolvido. E dá para a gente voltar lá no D'Ambrosio e tentar não ensinar só a trajetória de uma bala de canhão. Eu acho que a gente pode ensinar outras e outras e outras e outras. E é isso, gente. Opa, não consigo te dizer. Siri. Eu acho que eu fiquei muito pensativa nessas coisas do desenho, porque eu gostei muito. Aí eu estava refletindo que todas as minhas aulas de geometria já foram na pandemia. E eu só usei o GeoGebra e eu já nunca fui boa de desenho. Eu fui ficando encantada com as coisas que os alunos mesmos estavam fazendo. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso conseguir ensinar isso. É um desafio. Eu acho que vale a pena. Eu queria fazer um comentário. Não sei se tem alguém com a mão levantada. Deixa eu ver aqui. Tem não, Pedro. Vai lá. Deixa eu abrir a câmera aqui. Na verdade, a pergunta que eu tinha respondeu ao longo da apresentação e tudo mais, mas o comentário que eu queria fazer era uma coisa assim, um sentimento mais pessoal assim mesmo, mas eu senti que assim nessa palestra que você deu assim, que tipo, agora sim, para mim faz sentido ter geometria na escola. Assim, não vou falar que é só da palestra, porque eu acho que essa disciplina inteira, eu já falei isso em alguns momentos, está sendo assim, sabe aquele momento de mind blowing, sabe? Está sendo isso o tempo inteiro, mas eu acho que essa palestra deu aquela encaixada no sentido, assim, sabe? De falar, tá, eu não tô aqui para ensinar A ao quadrado igual a B ao quadrado, mas C ao quadrado, sabe? Tipo assim, Não, é uma coisa assim, não só, mas eu acho que assim, tem um sentido atrás disso. É muito mais importante o sentido do que, enfim, qualquer outra coisa. Mas eu acho que é muito esse o sentimento assim que eu tô sentindo agora. E além do sentimento de, sim, eu posso fazer o 7º ano de novo, assim, de preferência lá no CP, com você. estamos Porque assim, abertos. eu fico, gente, eu não fiz geometria em momento nenhum da minha vida, assim, sabe? A não ser na universidade, assim, mas é outra geometria, outro olhar. Mas a sensação é exatamente essa, assim. Eu acho que é isso mesmo. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela palestra aí, e é isso. Imagina, vamos aí para o que vocês precisarem. O CP sempre está aberto. E aí todos os professores lá também fazem muita coisa, muito material, mas isso que a Jussara falou, né? A gente tem muito material aí. E como a gente recebe muito estagiário, a gente tem que pesquisar, isso faz com que a gente crie esse hábito de buscar, né? De nunca estar satisfeito. Eu acho que isso é uma coisa muito boa e isso te coloca em outra perspectiva como profissional lá fora, né? O mercado também procura que você traga algum diferencial, alguma coisa. E às vezes essas atividades podem não funcionar na sua sala, mas você vai achar as que vão funcionar e as que se encaixam melhor também com o seu jeito, desde que você, né, busque um pouco de teoria, até mesmo para você dizer, não, desse lado eu não quero, desse lado eu quero. E aí eu acho que dá para a gente desenvolver muita coisa legal no campo da investigação, no campo da modelagem, no campo das tecnologias. Eu acho que a gente tem aí um arsenal de coisas muito legais.
Só para acrescentar a fala do Pedro, é porque, assim, eu confesso que se não fosse a matéria da Jussara, né, a gente não ia ter contato com essas coisas teóricas. Então, assim, é bom, pelo menos por minha parte, porque meu ensino fundamental ele foi completamente tradicional, né, assim, não foi nada diferente. Então, foi muito importante ver essa palestra, sabe? Pra gente ter contato com a prática, sabe? E eu confesso que eu adiei o meu estágio do ensino, não, os 2 estágios, né? Ensino fundamental para o meu último período, para eu tentar fazer presencial, porque eu não tive contato nenhum com isso que a gente aprende na faculdade, sabe? Eu tenho muito medo de ser essa professora reprodutora do ensino tradicional mesmo. Mas aí eu acho que tendo contato, isso já seja, sabe, um cutucão em mim, uma forma de eu ver que eu posso fazer diferente, assim, igual vocês fazem. Uai, que bom. E eu acho legal, assim, o fato de você já se questionar, já problematizar, já, assim, não tem jeito, porque às vezes a gente dá uma aula tradicional e às vezes ela é importante também, mas aí você fica assim na cabeça, assim, tá muito técnico, né? Vamos fazer uma coisa diferente? E aí você começa a buscar esses elementos, de repente você tá olhando para uma música, ouvindo a música e fala, eu posso tirar uma coisa daqui. Aí você vê uma imagem, um filme, uma série. Uma vez a minha esposa falou assim, eu estava assistindo um desenho, eu acho que chama Nem Cavacatuça, com a minha filhada. E aí o porquinho era todo triangular. Aí olha lá, é a geometria. Ela falou, é só um desenho. Né? E aí, às vezes, a gente começa a ver esses elementos, essas coisas todas, mas é bom da gente incorporar. Os meninos trazem muito, ouvir os meninos também é muito legal, eles trazem muita coisa. Obrigada. Eu acho que um processo importante que a gente vive aqui na disciplina é essa desmistificação da geometria, né? Que a gente vem muito de uma geometria algebrizada da nossa formação, né? Acho que a fala do Pedro é que me fez pensar isso aqui. A gente acha que geometria acha o x, né? Calcule o valor de x aqui nesse triângulo equilátero, nesse sei lá o que, mas é muito assim a geometria que a gente vê na escola. E aquela frase então, que você abriu a palestra, eu acho que ela perpassa toda a sua fala, né? A geometria é um jeito de estar no mundo, né? A gente um dia conversou aqui sobre como que a gente se sente no centro de Belo Horizonte ou em Ouro Preto, porque a geometria, né, a visão de espaço ali é completamente diferente no plano cartesiano de Belo Horizonte e em Ouro Preto. Sim. Isso tudo é geometria, né, de você se localizar, de você ter uma visão espacial das coisas. Então, geometria não é só isso que a gente vê na escola, né? E o bacana é que a gente leve essa geometria mais encarnada, essa geometria espacial da vida, afinal de contas, né, leva ela para dentro da escola. Né? E eu acho que a gente desestabilizou isso bastante na disciplina e a sua palestra veio aqui mostrar para a gente que isso é possível. Diogo, muito obrigada, viu? Imagina. Real. Silêncio, está parecendo meus meninos do sétimo. Bom, gente, são 6:45, acho que tá bom, né? Ou alguém tem aquela coisa assim que não pode deixar de falar? Beleza, então. Então, Diogo, muito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho magnífico que vocês desenvolvem lá do CP, que você trouxe aqui para a gente. E aí eu já convido os meninos, assim, olha, vão para a aula do Diogo ao vivo. Vão mesmo, a gente está lá de braços abertos e
os outros professores também. Nossa, é sempre um prazer. A gente entende a importância do estágio, né? Fundamental, fundamental. E a gente leva muito a sério, como outros professores também, né? Então, acho que vocês podem escolher aí um lugar bacana para vocês verem outras experiências e se quiser, o CP está de braços abertos. Tá, gente, é isso. Então, até na segunda-feira que vem, a gente não vai ter encontro síncrono, né? E aí a gente retoma, a gente volta na quarta-feira que vem, daqui a uma semana, para... Aí agora eles vão apresentar propostas, Diogo. Umas propostas diferenciadas para ensinar geometria, a partir de quarta-feira que vem. Você é nosso convidado, se quiser vir assistir as boas ideias, a cara de desespero da Vivi. Gente, valeu. Eu acho que eu Muito obrigada. Oi, Diogo. Depois eu vou enviar para a Jussara o arquivo, aí você compartilha com eles para mim. Sim, gente, sim. Compartilha, obrigado, Jussara. Estamos aí para o que precisar. Valeu, obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Diogo.